Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós temos um convidado que é palestrante, ele também é mentor e, além disso, escritor. Fora que ele fez o maior sucesso também trabalhando na Mattel. Para quem não sabe, a Mattel é um líder, né, do setor de brinquedos, conhecida não somente no Brasil, mas no mundo também pela qualidade e pela instrução que a própria empresa traz. Mas hoje eu convidei para ele contar um pouquinho para a gente sobre a busca do propósito, porque eu já soube que ele é um cara que vai atrás do propósito. Quando se trata de propósito, ele vai destrinchando e trazendo esse leque de opções do que ele faz. Eu acho que vai valer a pena muito essa história. Então, você que está chegando, já aproveita para dar as boas-vindas para Nilo Rondelli. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigado, Frank. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Cara, olha, eu já estava vendo aqui um pouquinho, um preview, né, da tua história. Lembra um pouco a minha história em pontos, no propósito. Não somente a minha, mas eu acho que de muitos, não somente brasileiros, mas pessoas que estão no mundo. Hoje você reside na Holanda, mas eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória. Você trabalhou, ou trabalha, melhor dizendo, né, em uma das empresas que é o sonho para muita gente, principalmente para quem é amante de brinquedos. Eu, por exemplo, fui e sou amante desse mundo lúdico, desse mundo infantil. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua história, Nilo. Quem é você, Nilo? Quem é Nilo? De onde Nilo saiu? Onde ele morou? Onde ele nasceu? Como foi que começou essa trajetória? Olha, uma história emocionante, com muitas reviravoltas, né? Se eu tiver que resumir, eu sou um eterno aprendiz. Eu sou uma pessoa que está sempre insatisfeita e não quero ficar acomodado. Enquanto quando eu sinto que eu não estou aprendendo mais, que eu não estou me desenvolvendo, eu perco facilmente a motivação, né? Eu nasci no litoral de São Paulo, em Caraguatatuba. Minha mãe trabalhava como música e professora, e meu pai trabalhava como garçom, e a gente se mudou muito, muito, desde pequeno. Então, eu acostumei a me adaptar rápido e morar em cidades diferentes. Para vocês terem uma ideia, morei em 14 cidades diferentes no Brasil, sem contar as cidades que eu repeti, que eu morei 2 vezes, como São Paulo, Belo Horizonte. Então, isso me ajudou muito na adaptação, e eu entendi que meus pais também, minha mãe falava, né, a gente não é uma planta no chão, a gente pode ser no máximo uma planta no vaso, a gente vai mudando e vai indo atrás das oportunidades e dos nossos sonhos. E assim eu peguei essa pegada dos meus pais e continuei rumando o meu caminho. Tinha um sonho ali atrás de ser um professor. Quando eu fui expor isso para minha mãe, ela, pelo amor de Deus, não faça isso, é tão difícil ser professor, eu fui, é tão mal remunerado, né? Faça outra coisa. E eu fui para a segunda opção, eu resolvi fazer faculdade de economia, fiz na USP em Ribeirão Preto, e entrei no mundo corporativo, porque todo mundo falava, Nilo, você é bom para falar, para vender, para convencer as pessoas, por que você não segue a área comercial? E eu segui a área comercial. Peraí que eu quero entender um pouquinho aqui. Você seguiu aquilo que... só para a gente destrinchar um pouquinho, para não dar um salto quântico aí, e para saber alguns detalhes. Eu adoro essa história. Eu quero saber da tua história para a gente chegar no tema que é o propósito, né? Então, peraí, você ali, sua mãe discordou um pouco, né? Por conta das experiências, os traumas, as questões delas ligadas à educação, talvez pela remuneração que aquilo causava e a dificuldade também, talvez, do tempo que ela vivia tudo isso. E aí você vendo tudo aquilo, mesmo assim você adentrou. Como foi esse processo para você? Foi fácil? Você conseguiu transpor isso ou mudar? Como foi? Digamos assim, eu entendi o ponto dela, porque a gente veio de uma família humilde e eu via o esforço, eu percebia o esforço que ela fazia, né, para conseguir dar uma condição boa para mim, né? Então, por exemplo, eu trabalhava em colégio público, dava aula de manhã e à tarde, e à noite ela cantava em restaurantes. E meu pai também trabalhando de garçom no restaurante. Então, era manhã, tarde e noite, 3 turnos. Realidade do Brasil, né? Realidade do Brasil.
E graças a ela e graças a meu pai, nunca faltou comida para mim em casa, mas eu fui percebendo o esforço que eles faziam para não faltar para mim. Trazia uma marmita da escola, eles deixavam de comer para deixar para mim, então nunca deixaram faltar para mim, mas para eles chegou a faltar. Então ela não queria que eu passasse essa mesma dificuldade. Eu entendo, mas talvez eu subestimei o quão isso faria falta para mim lá na frente, né, de realizar esse sonho de ensinar, de empoderar, de ajudar outras pessoas, e no final das contas, eu acabei, entre aspas, desobedecendo a minha mãe a vida inteira, porque eu entrei no mundo corporativo e eu sempre dava um jeito de ensinar, de ser o treinador da empresa, de ser o mentor de pessoas que estavam entrando, então sempre tem uma maneira de você cumprir esse seu chamado, né, que no meu caso é ensinar, ajudar outras pessoas, porque quando você ensina também você aprende, né, mais rápido, independente da cadeira onde você está sentado. Se você está trabalhando numa organização ou se você está dando aula, dá para você ensinar sempre, né? Então foi dessa maneira que eu consegui trilhar o meu caminho, conciliando essas duas coisas, a paixão por ensinar e a minha motivação por aprender e fazer uma carreira de sucesso. E eu, sinceramente, eu nunca me achei um vendedor sensacional, aquela pessoa que já nasce com a lábia e o carisma, por exemplo, um Silvio Santos, né, que tem um carisma natural. Não, para mim, sempre foi questão de preparação. Eu sempre me preparei muito, estudava o cliente, estudava a proposta, estudava o meu produto, tinha uma responsabilidade muito grande, tinha humildade de falar quando eu não sabia, me comprometia a pegar a resposta, ia atrás de verdade e entregava. Então, eu acho que, do outro lado, as pessoas percebiam, sentiam que tinha uma pessoa ali comprometida para entregar o melhor. E isso foi fundamental para o meu crescimento na área comercial. Bom, eu vi aí que você tinha dito, né, dessas mudanças e até mesmo com relação à sua mãe, de talvez discordar um pouco, você ser um pouco rebelde dentro do processo para poder trazer a realização, mas tudo isso você fazia com um zelo, uma cautela, acredito eu, tudo para poder, de uma certa forma, não na questão de desapontar, a preocupação de desapontar seus pais, mas dentro do processo de entendimento. Isso, eu acho que para o processo de autoconhecimento é maravilhoso, porque a gente libera, né, qualquer tipo de amarras ou situações ficam lá atrás para a gente não trazer os problemas dos nossos pais nos dias atuais. E que é muito natural, se a gente vê dentro do processo terapêutico, se a gente mergulhar, a gente vai perceber que tem muito dos nossos pais, dos medos, dos nossos cuidadores, né, e por aí vai. Então, nesse caso, o teu foi uma virada de chave muito incrível, porque você conseguiu já perceber ali o que estava ocorrendo, mesmo que sua mãe não, seus pais, né, não estivesse ali trazendo as dores do que estava acontecendo com eles dentro do processo de dificuldades da própria vida. Eu acho que as crianças percebem, mesmo que os pais tentem colocar como filme A Vida Bela, né, que tenta criar um cenário fantasioso para o filho, a gente já consegue perceber nas entrelinhas. E posso ser honesto com você, foi recentemente, muito recentemente, que eu consegui fazer as pazes com isso, porque teve um momento que eu culpei, eu falei assim, poxa, eu não estou fazendo o que eu quero, eu não estou seguindo o meu sonho, eu estou seguindo o sonho da minha mãe, né, do meu pai, de ser um empresário bem-sucedido, né? Eu tinha essa mágoa dentro de mim que foi resolvida recentemente, quando eu entendi, eu falei, não, peraí, eles queriam o melhor para mim, e realmente eu entendo as dificuldades que eles passaram, eu fiz o melhor na carreira que eu escolhi e fui super bem sucedido, né, e consegui ganhar bastante dinheiro, consegui conhecer bastante países, e mesmo fazendo uma profissão que não era a que eu tinha imaginado, você consegue ainda colocar o seu toque pessoal, né? Se você gosta de ajudar pessoas, treinar, tá? Eu sempre tive esse lado humano, né? Eu já cheguei a receber feedbacks de chefes, né, na minha carreira, dizendo assim, Nilo, você é muito gente boa, né? E quando eu recebia esse feedback, mas eles diziam num tom crítico, né? Talvez às vezes você não cresce tão rápido nessa companhia porque você é muito gente boa. Eu falei, se isso é um problema, então essa companhia é um problema, né? Ou esse chefe é um problema. Porque existe aquela mentalidade de algumas pessoas dizendo assim, não, você tem que ser duro,
né? Você tem que ser focado em resultados. Não, se a pessoa não está entregando, a pessoa é fraca. E não é assim, eu sempre pensei diferente. E eu receava que eu não conseguiria o sucesso profissional na carreira comercial se eu fosse uma pessoa boa com pessoas, né? Se eu fosse, que eu deveria ser mais intransigente. Mas felizmente eu estava equivocado. Eu consegui colocar o meu toque pessoal e consegui crescer dessa mesma maneira. Mas eu sempre sentia que eu era um pouco diferente das pessoas que estavam ali mais ou menos no meu nível. Eu sempre tive esse lado de pessoas, de ensinar, que outros não entendiam muito bem por quê. Caramba, que interessante você falar isso. É incrível porque no outro a gente vai se vendo, né? E eu acho que isso que é o bacana, né? Porque essa troca na vida, né? Da gente perceber e sempre trazer histórias que conectam ou reconectam as nossas histórias, ou ativam aquilo que estava, às vezes, esquecido lá atrás. E você falando isso, eu acho que na cabeça de muitas pessoas que estão assistindo aqui, também vai pensar, caramba, isso aconteceu comigo, acontece comigo também. E essa história, né, do ser bonzinho, ou do ser... eu até confesso que teve momentos que eu queria até trauma disso, né? Quando a pessoa fala, Frank é bonzinho, e às vezes esse bonzinho não me levava muito a alguns lugares, né? E você falando sobre isso, é bem interessante porque a gente percebe o quanto, né, que isso tem a ver também do que cada um é, né? Do que você traz, do que você é como essência, né? Do que você deixa transparecer na sua vida, através de suas ações, dentro da tua conexão do que você acredita. Não ia falar do que você é bom no trabalho, mas do que você é bom como pessoa, não como esse bonzinho pejorativo, né, que colocam para nós. Então, eu achei bem interessante você colocar, trazer essa sua passagem, essa sua experiência, porque nos reconecta também a pensar o quanto que a gente passa por isso. Então, Frank, tem uma história interessante para te contar sobre isso de ser bonzinho, porque ao longo da minha carreira, algumas situações foram acontecendo e foram 20 anos de carreira comercial até agora. E, claro, eu tive muitos chefes bons no começo, muitos anos bons, né, nesse período, mas tive algumas situações e alguns chefes que me fizeram tomar posturas muito importantes na minha carreira. Então, a situação foi, numa companhia que eu trabalhava, eu vi que uma coisa errada aconteceu, que um produto vencido foi vendido, e eu reportei para a minha gerência e eu reportei para o RH que isso não era correto, né? No momento, o gerente tinha vendido um produto vencido para um cliente, que ele sabia que ia ser devolvido depois, mas ele ganharia um concurso se ele batesse aquela meta. E quando eu conversei com esse gerente, ele falou, mas quando o cliente for devolver o produto, eu já ganhei o concurso e já até viajei. Isso é muito errado, eu reportei para a companhia, reportei para minha gerente no momento, e ela disse, Nilo, você está querendo ser a virgem no bordel. Você está querendo ser muito certinho, essa é a maneira de fazer negócios aqui, e a gente tem que ter um pouquinho mais de malícia. Né? Então, quando eu percebi esse tipo de coisa, eu falei, não, aí já chegou num limite para mim, isso não é questão de ser bonzinho ou não, é questão de ter caráter, então, se eu não vou ter apoio da organização e da minha líder, ela não é uma líder, ela é só uma chefe e eu quero mudar. Né? Então, foram momentos importantes na minha carreira, decisões para reconciliar os valores. Chega a ser triste, né? Tudo isso que é criado, né, nesse mundo corporativo. Eu sei que tem muita coisa boa, né, para tirar, que não são todas as empresas. Mas você não acredita que, ou melhor, você acredita que está mudando o ponto de vista, inclusive da parte empresarial, das empresas, de como lidar com o outro ou com o ser humano diante da concorrência ou da visão de ver tudo isso? Nilo, você tem percebido que nos tempos atuais está mudando isso? Eu acredito que sim, depois eu vou retomar esse ponto com você, porque foi um dos temas da minha pesquisa, do meu mestrado aqui na Holanda, sim, antes de retornar para o mercado de trabalho. Eu acredito que isso está mudando principalmente por causa da nova geração que está chegando. A geração Z está chegando com uma crítica muito maior e com uma tolerância muito menor. Né? E às vezes a gente critica dizendo que da nossa geração, millennials, que a gente critica a geração Z, que às vezes não aguenta o trabalho, muda muito e tudo mais, mas vai ser fundamental
porque essa geração não vai aceitar algumas situações que a gente foi forçado a aceitar na nossa carreira. E com isso, ou as organizações e as empresas mudam, ou elas não vão ter mais pessoas trabalhando para ela. Hoje, os jovens estão querendo ser empreendedores autossuficientes, independentes, trabalhadores remotos, globais, e não passar a vida inteira e fazer a carreira numa empresa só. O nível de tolerância está bem baixo. Então, ou as organizações se transformam, ou elas não vão encontrar ninguém disposto a trabalhar para elas. Eu acho que elas vão ser forçadas a isso. Que bom, né, você trazer isso, porque eu tenho percebido isso, eu converso sempre também com minha esposa e a gente fala, olha quantos milionários que está tendo no planeta. Olha o Brasil, quanta gente jovem que está milionário depois do mercado digital. Ou seja, quem não conseguiu acompanhar, está aí, está perdido buscando meios, né, para poder fazer virar aquilo que antes funcionava e que hoje já não funciona se não tiver no mercado digital. Então, eu vou deixar essa brecha aqui, lembra de retomar isso para a gente poder destrinchar um pouquinho mais, porque ainda gostaria de saber como foi a sua chegada também na Mattel. Como é que foi esse trabalho com a Mattel? Porque eu acho tão interessante, eu assisti uma vez uma entrevista sua, onde você falava, né, dessa paixão e também de algumas questões que tem ligação com o seu passado e com a sua infância também. Então, você poderia, por favor, contar para a gente, até para quem não conhece a empresa, você vai entender que você já teve até um brinquedo que foi desenvolvido ali pela Mattel. Então, por favor. Com certeza eu te conto isso. Eu trabalhei antes em empresas de bens de consumo, que fazem fralda, papel higiênico, absorvente, e quando eu recebi uma oportunidade de trabalhar na Mattel, que faz os brinquedos mais vendidos, mais conhecidos do mundo. Eu vou dar alguns nomes para vocês que ainda não se ligaram. Mattel, o que é Mattel? Barbie, simplesmente a boneca mais vendida do mundo. Vocês viram o sucesso que fez o ano passado o lançamento do filme, globalmente. Hot Wheels é o carrinho número 1 do mundo e é o brinquedo número 1 do mundo, não é apenas líder em veículos, mas é a marca de veículos mais vendida do mundo, você pode falar dessa maneira, né? Não é Fiat, não é Ford, não é Hyundai, é Hot Wheels. Também da minha época, He-Man and the Masters of the Universe, eu brincava muito, então tenho um carinho, uma paixão muito grande, e eu tive o prazer de estar na Mattel no momento que a Mattel relançou He-Man Masters of the Universe. Então você imagina o prazer daquela criança dos anos 80 que vivia, né, com dificuldade. Eu sonhava em ter um castelo de Grayskull, eu tinha 1 ou 2 bonequinhos do He-Man, do esqueleto, e passa era rico. Era rico já, que não tinha nenhum, então era rico já. E depois você pensar que depois de 20 anos, 30 anos, eu vou trabalhar nessa empresa e acabo sendo presidente da empresa no Brasil. Quando eu contei essa história para meus pares, o time de marketing, eles me mandaram para casa um castelo de Grayskull e eu tirei uma foto abraçada com ele, sabe? E assim, foi um momento muito especial. Brinquei com as minhas filhas, a gente brincava junto. Então, é fantástico. Eu realmente acho que brincar é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Infelizmente, muitas crianças não têm o privilégio de poder brincar, existe ainda trabalho infantil, existe ainda muitas crianças que precisam ajudar os pais, ou não têm os pais presentes em casa para poder brincar, mas durante a pandemia, que foi um momento tão difícil para todo mundo, e foi curioso porque eu entrei na Mattel durante a pandemia, a gente pôde ver o quão é importante o momento de brincar para reconectar pais e filhos, e como isso faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Então, foi um momento que eu dei mais um passo em direção ao meu propósito, pensando assim, agora eu não estou vendendo só produtos que melhoram a vida das pessoas, eu estou vendendo brinquedos que criam memórias e aproximam pais e filhos, e essas memórias ficam para sempre. Então, eu me senti muito mais preenchido, muito mais feliz de fazer isso. E fora momentos que a gente conseguia fazer doações para hospitais de câncer, que você sentia de uma maneira palpável. Eu estou fazendo uma ajudinha pequena, mas eu consigo ajudar de alguma maneira, sabe? Você vê o brilho nos olhos das crianças que não tem um brinquedo, ganhar um, e o paixão que eles têm para aquele brinquedo é fantástico, realmente é fantástico. Caramba. Eu sei que dentro do nosso processo de vida, né, a gente passa, às vezes, por situações que a gente traz o julgamento, né, muito grande.
Às vezes por percepções que só sabe quem está ali. Eu digo porque tem muita gente que é contra determinado tipo de brinquedos e acha que brinquedos apenas têm que ser confeccionados de forma de madeira e por aí vai, quando na verdade a gente tem dois lados da moeda, né? Porque quando a gente entende o processo, a gente vai começar a ver que aquele julgamento muitas vezes estava completamente equivocado. Eu digo isso porque não somente a gente está falando de brinquedos, mas eu conheci um dos diretores também, que é meu amigo, do Zoológico de São Paulo. E ele mostrou o trabalho que era feito lá no zoológico. E até então eu não concordava com algumas questões que eu passei a ter também esse julgamento. E depois que eu entendi que ele me levou lá e que eu vi o trabalho que é feito por trás, eu, caramba, que é isso? Ou seja, ele resgata os bichos que fazem parte também, tem muita história desses resgates dos bichos que estavam na questão do tráfico, que tentaram de alguma forma roubá-los ou vender de forma clandestina e que não se adapta mais à selva. Então, eles, fora o tratamento que eles fazem também com vários animais. Então, eu vi o trabalho de forma humana, o que acontecia nos bastidores, e muitos, por exemplo, apenas fazem julgamentos, né? Claro, a gente sabe que existem, né, outros meios que abusam disso, mas eu pude comprovar ali, em São Paulo também, bem de perto, um trabalho bem bonito que ocorria por trás de tudo aquilo. Então, eu acho que trazendo essa visão até mesmo para a parte do brinquedo, você contando essas histórias, faz com que o nosso coração sempre fique mais quentinho e também que a gente traga a gente acaba acessando essa nostalgia do nosso passado, né, que remete a muitas histórias. Por exemplo, quando você falou do He-Man aí, eu lembrei também do He-Man, lembrei exatamente onde eu estava. E lembrei também que eu não tinha um He-Man, mas meu vizinho tinha, e eu brincava com meu vizinho. Exemplo. Então, como as histórias afetivas, né, ela traz tudo aquilo que a gente vivenciou e como é importante. Eu acho que o brinquedo, ele tem muito desse papel. E você contar isso, eu fiquei muito feliz, de verdade. Não de julgamento, ao contrário, né, eu sempre fui um fã, né, por brinquedos e conseguia ter uma visão de uma forma completamente mais leve e diferenciada. Então, que bom que você está aqui compartilhando um pouquinho disso para a gente entender como funciona. Agora, me diz uma coisa, como é que leva, você que é de lá, uma curiosidade, como é que surge esses trabalhos voltados para a construção, por exemplo, de um brinquedo? Ele já vem de um personagem ou existem os brinquedos feitos propositadamente? Como é que funciona isso, Nilo? Você pode... Tem duas maneiras, né? O brinquedo é criado e depois é gerado o conteúdo para o brinquedo, ou então é gerado um conteúdo, uma história, e cria um brinquedo para esse conteúdo, né? Então, por exemplo, He-Man, o Masters of the Universe, você comentou, né, de Mattel, às vezes recebe crítica por fazer brinquedos com plástico ou com outras, assim. Os primeiros brinquedos da Mattel também eram de madeira, né? E é uma evolução para você ter mais alcance. Mas, por exemplo, He-Man e os Masters of the Universe foram criados primeiro o brinquedo, depois foi encomendado a história para dar personalidade, dar vida a esses personagens. Então foi uma história, foi a primeira vez que inverteu essa lógica, porque geralmente você tinha Star Wars, por exemplo, e daí, tá bom, é feito um action figure do Star Wars. Você vende a licença e daí você faz o action figure. Mas He-Man foi ao contrário, fizeram um personagem justamente nessa época do Star Wars, que os action figures eram pequenininhos. Não, a gente quer um action figure mais robusto, né, mais forte. Fizeram, baseado num viking, né, e só que ele ainda não tinha personalidade, e daí criaram uma história, e a gente se conecta com as histórias. Então, acho que esse é um ponto fundamental. O brinquedo é o meio, ele não é o fim. O mais importante é a ação de brincar, conectar as pessoas. E isso é uma evolução muito grande que a Mattel tem também. Se você pensa que Mattel é só brinquedos, a gente tem que continuar conversando, porque a Mattel é muito mais do que brinquedos, e por isso que eu tô na Mattel de novo. Então, segura mais um pouquinho que depois eu vou contar por quê. Bom, que bom, né, você compartilhar para a gente entender. Realmente tem, né, ligação afetiva, e eu quero entender mais sobre isso. Vou fuçar aqui, tá? Bom,
Passando então pela Matel, aí vem o novo momento do Nilo, onde foi que o Nilo acabou percebendo que precisava fazer algo mais, desenvolver outras pontinhas desse leque aí que você trouxe como sonho, como por exemplo, educação, mas também a parte de desenvolvimento pessoal ou como palestrante, como desenvolvimento através, vou falar que não sei se a palavra se empregaria, né, que seria o marketing, mas eu acho que vai um pouquinho além, né, do que isso, porque você adentra em questões mais profundas para entender o outro e ajudar o outro a se desenvolver. Ok, como foi o caminho até chegar nisso para as suas outras realizações? Eu acho que foi uma soma de inquietudes que eu tive. Primeiro, uma certa culpa que eu sentia, porque eu percebia, olha, muito legal a Mattel, os brinquedos e tudo que a gente faz, mas uma compaixão que eu sentia por saber que tem tantas crianças que não têm acesso a nenhum brinquedo, que foi eu pensei, como que a gente pode ajudar mais crianças terem esse privilégio? E eu sei que a educação é uma ferramenta muito importante para transformar vidas, porque transformou a minha. Então eu falei assim, se eu conseguir me aproximar da educação e trazer mais crianças, dar para elas uma oportunidade, assim como eu tive, vai ser lindo, porque eu agarrei a única oportunidade que eu tive, mas eu sei que muitas crianças não têm nenhuma. Então, tinha essa inquietude e eu queria fazer mais para crianças que mal têm a oportunidade para comer, que dirá brincar. Por outro lado, eu também sou motivado por aprender, e eu, depois de 20 anos na área comercial, eu senti que eu já não estava mais aprendendo tanto, eu queria ser desafiado, sair da minha zona de conforto. E terceiro, eu comecei a olhar que eu estava chegando, eu cheguei no topo da minha carreira, consegui, aos 38 anos, me tornar presidente de uma companhia. Para uma pessoa que estudou em colégio público, veio de uma origem humilde, é uma trajetória incrível. E como diz aquela canção de Raul Seixas, Ouro de Tolo, né? Eu que devia estar contente com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando minha morte chegar, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu tinha atingido um bom nível econômico, um status no trabalho, mas eu ainda me sentia incompleto. Então eu decidi dar um salto de fé e seguir atrás do meu propósito. Eu renunciei à Mattel naquele momento, me mudei para... Isso foi qual ano? Foi há 2 anos atrás, foi 2022. Eu entrei na Mattel em 2020, durante a pandemia, fiquei até 2022, e daí senti esse chamado, falei, preciso mudar, também queria mudar para a Europa, dar uma educação ainda mais forte para as minhas filhas. Eu falei, esse é o momento, daqui a pouco a minha mais velha vira adolescente, não quer mudar, quero fazer isso, né, senão eu vou perder esse gás. E foi assim, renunciei, eu praticamente doei quase todos os meus móveis no Brasil, fechei tudo e a gente veio para cá e montei um apartamento do zero, e usando minhas economias, e fui fazer o meu mestrado. Para cá onde? Eu tô morando em Haia, na Holanda, né? Tá. Onde eu vim fazer o meu mestrado na área de Development Studies, estudos de desenvolvimento focado em educação, justamente porque eu estava pensando como políticas educacionais podem ajudar crianças a saírem da pobreza, como eu saí, através de uma educação mais forte. E eu comecei a pesquisar, estudar muito sobre educação. Foi como se fosse um ano sabático para mim, do mundo corporativo, para eu pensar totalmente diferente. Eu pensava muito com essa cabeça de vendas e marketing e resultados, e eu comecei a pensar em outros layers, né, em propósito, em alcance, em limitações políticas, e foi uma jornada incrível. Eu posso te dizer que nesse 1 ano e meio de mestrado, primeiro a oportunidade de estudar com alunos de mais de 50 nacionalidades diferentes, pessoas 10, 15 anos mais jovens que eu, realmente desafiou tudo. Se eu sentia que eu escrevia bem ou que eu me comunicava bem, era para aquele intuito de vender, mas não era necessariamente aquela escrita acadêmica, científica. Então, eu tive que reaprender muita coisa, e eu adoro, me sinto motivado com isso. Então,
E justamente, né, o meu objeto de pesquisa, eu comecei a estudar educação, como é que a gente pode fazer uma educação de uma maneira que transforme o mundo. Eu cheguei em pensamento crítico, e aí eu vi que a Finlândia, por exemplo, está ensinando critical thinking, né, pensamento crítico para as crianças desde a pré-escola, e eu comecei a entender, bom, será que esse é o caminho? Será que é assim que a gente deveria ensinar nossas crianças a ser mais críticas? No meio do caminho, eu pesquisei sobre fake news e como as pessoas estão consumindo notícias que não são necessariamente verdadeiras. E depois eu tive um insight que acabou conciliando tanto a minha experiência anterior quanto o que eu estava estudando, que é, talvez as pessoas sejam críticas, mas elas não estão tendo a oportunidade de ser críticas pelo ambiente de trabalho, porque a grande maioria das pessoas está insatisfeita com o trabalho. Segundo uma pesquisa que saiu recentemente da Gallup, você tem 60% dos empregados do mundo insatisfeitos com o trabalho, buscando um próximo, e 20% das pessoas do mundo acham o seu trabalho miserável. Então, se o trabalho é tão importante para a nossa vida, para a nossa expressão social, né, para a nossa realização, por que o mundo está tão infeliz? Né? O que a gente precisa fazer? E aí eu comecei a estudar quais são os dilemas éticos que as pessoas enfrentam no trabalho e como um ambiente de trabalho tóxico podem tolher a expressão e as liberdades da pessoa. Né? Então, porque, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos fala que todo ser humano tem o direito ao trabalho e condição de trabalho digna. Mas o que é uma condição de trabalho digna? Isso nunca foi definido. Né? Digna para quem? E aí eu fui ouvir os funcionários. E eu comecei a fazer uma pesquisa qualitativa, ouvindo as pessoas, perguntando, você já teve algum dilema ético onde você foi obrigado a aceitar uma coisa que você não concordava e você se sentiu ferido? E, Frank, Todos. 100% das pessoas Caracas. ou sofreram assédio moral, ou sofreram assédio sexual, ou ambos, ou então foram vítimas de preconceito, favoritismo, bullying, e foram obrigadas a aceitar porque existe uma dependência do trabalho, do salário. Então, isso é chamada freedom to want, segundo a UNDP, que é a Agência de Desenvolvimento das Nações Unidas. As pessoas não têm a liberdade do querer, porque elas são escravas do salário. Então, por mais que elas não concordem com uma situação abusiva, assim como um relacionamento tóxico, onde tem uma mulher ou um homem e um dos dois depende do outro, geralmente, infelizmente, é a mulher que depende financeiramente do homem e ela não pode sair daquele relacionamento tóxico, muitas pessoas, infelizmente, estão em ambiente de trabalho tóxico, onde elas estão totalmente doentes, mas elas não podem sair porque elas têm uma dependência financeira daquele salário. Caramba, a gente vê muito, né, disso, e às vezes nós nos deparamos em situações, às vezes até frustrantes, assim, de permanência daquilo que a gente não quer mais, que a nossa alma não pulsa, mas que pela necessidade a gente acaba baixando a cabeça para isso, né. Eu acredito também, Nilo, não sei se você é de acordo também com esse ponto de vista, né, você acha que com as redes sociais não tem auxiliado também para as pessoas se encorajarem também mais e a trazer mais informações, até mesmo diante dos direitos que elas têm, ou até mesmo de virar esse ponto mental e abraçar a possibilidade novas, trabalhando o seu eu mesmo, o mergulho dentro de si. Eu sou capaz, eu consigo fazer isso, eu posso mudar isso aqui, eu posso estudar isso aqui para poder, lá na frente, conseguir ter uma outra posição nesse emprego, ou num outro emprego, ou então construindo algo como empresário. Você acha que tem mudado, também tem ajudado com esse avanço tecnológico? Eu acho assim que muda tudo e tem um lado positivo e negativo, depende de como que a gente encara, né? Então, um lado negativo das redes sociais é que as pessoas se comparam muito mais com as outras e você não está se comparando com a integralidade, você está se comparando com o recorte da pessoa. Então, você pode achar que a vida dela é perfeita, que aquela mulher é linda, mas você não sabe que ela tirou a foto com a luz ideal, no ângulo ideal, e tirou 1000 fotos e publicou aquela que é a melhor. Né? Então, existe essa comparação que é um pouco injusta. E também tem a questão das informações falsas, as fake news, ou então hoje está muito mais fluido
a atenção está muito mais limitada, você vê que os vídeos estão cada vez menores, é Reels, é Shorts, então você não tem mais o tempo de aprofundar, e ao mesmo tempo você convida todo mundo a dar opinião. Então, você, pelas redes sociais, você é forçado a opinar sobre tudo, mas você não tem profundidade. Então, eu lembro uma palestra do professor Leandro Carnal que eu vi, que ele falou assim, tudo bem você dar sua opinião, mas você não tem que dar sua opinião sobre tudo. Quantos livros você já leu sobre o assunto antes de você querer opinar? Vai ler 3 livros sobre assunto de autores que pensam diferentes e depois você dá sua opinião, sabe? Então, acho que esse é o lado negativo. Agora, o lado positivo é que você pode trabalhar para si mesmo, você pode se expressar, ter seu canal, né? Você, como jornalista, antes você dependia de uma emissora, você dependia de um órgão que fosse te publicar, uma editora. Hoje você pode criar seu livro, publicar ele sozinho, não precisa contato com ninguém, dentro da sua sala você consegue fazer dentro da sua casa o seu conteúdo, chegar a milhões de pessoas, e essa é uma possibilidade incrível, né, que a nossa geração não teve, e que quem está sabendo aproveitar o lado positivo disso está tendo muito sucesso. Então, mudou tudo, mas pode ser negativo ou positivo dependendo da maneira como você consome o seu conteúdo e da maneira como você gera seu conteúdo. Agora, você sempre tem a oportunidade de você ser único, e eu acho que é isso que é importante, a gente não tentar ser outra pessoa, mas a gente entender o que nos torna único e seguir esse caminho. Você falou aí desse ser único, né? É o que faz, dentro do ponto de vista até, a gente entender quem somos nós, por exemplo. Porque aí você não faz espelhamento de algo negativo ou de uma imagem, como você disse, fake news, ou do que é irreal, o que é verdadeiro apenas no ponto de vista externo. Porque quando a gente mexe, né, a gente descobre quem de fato nós somos. E então, ser único, acho que tem a ver muito com esse processo de mergulho, né, no autoconhecimento. E a gente já pode adentrar nisso, já que nós estamos falando de ser único. Aí entra também um processo de mergulho de autoconhecimento com o Nilo, dentro de uma profundidade, porque você já trouxe, mergulhou, saiu, e agora você simplesmente está se mostrando exatamente como no que você é, no processo de autoconhecimento, né? Porque eu coloquei aqui, dentro da pesquisa que eu fiz, você além do que você já vem fazendo, né, na Matel, você também está agora lançando um livro. E Exato. esse livro também é um sonho, é um encaixe diante do Nilo multifacetado, podemos dizer assim? Sim, totalmente. Eu sempre gostei muito de escrever e tive o sonho de publicar livros voltados para as crianças, para tentar passar um pouco de valores. Eu, como pai, sempre li para minhas filhas histórias antes de dormir, e vamos ser honestos, é bom para criar o hábito, mas nem todo livro tem uma qualidade ou passa algum sentido. Eu li vários livros para as minhas filhas que eu via, tá bom, mas qual que é a mensagem da história, né? E eu quis passar um pouco da minha jornada de autodescoberta e passar essa mensagem de que a gente não precisa se limitar a ser apenas uma coisa, a gente pode fazer várias coisas diferentes e a gente pode ser único, né? Então, eu vou lançar nos próximos dias o meu primeiro livro, essa primeira versão está em inglês, chama The Humble Dragon and the White Flower, né? A Tale of Finding Yourself, e essa primeira versão em inglês, e depois eu vou lançar logo em seguida a versão em português, em espanhol e em holandês. E nessa história eu conto um pouco dessa jornada de autodescobrimento, onde uma criança pergunta, né, ela recebe uma aula de uma professora na escola que pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? E ela fala sobre profissões, que é assim que a gente é treinado, eu quero ser bombeiro, eu quero ser pintor, e tem uma criança que fala, eu quero ser 2 coisas, e alguém fala para ela, não pode por quê? Né? Só que a professora pede para olhar de novo no quadro, veja bem a pergunta, não é o que você quer fazer, é quem você quer ser quando você crescer, né? E a gente quer ser pessoas melhores e pessoas únicas. Então, eu estou separando um pouco a identidade
das profissões, das coisas que você pode fazer ao longo da vida, porque você pode fazer várias e essas coisas vão mudar ao longo da vida. Assim como eu trabalho no mundo corporativo, eu estou de volta na Matel, eu também sou escritor, eu sou palestrante, eu dou mentoria, dou treinamentos online, dou treinamentos presenciais. Então, quando eu encontrei esse valor? Porque durante o mestrado eu comecei a perceber que vários dos meus colegas tinham super dificuldade de se expressar, de buscar uma posição no mercado de trabalho, porque eles não sabiam se vender, eles não sabiam falar no que eles eram bons. E eu falei, eu tenho esse conhecimento e para mim é tão óbvio que demorou para eu entender que eu tinha, e isso faltava tanto para eles. Então eu conseguia ver valor e eu comecei a gerar esse valor. Comecei ajudando um amigo, 2 amigos, 3 amigos na mentoria, um foi indicando o outro, e é incrível, Frank, 80% dos meus mentorados conseguiram se recolocar em menos de 3 meses, porque eu ajudo eles a encontrar qual que é essa identidade, no que eles são únicos, né? Uhum. E além desse processo de mentoria que é mais individual, agora eu estou preparando treinamentos de carreira, em relação à comunicação, técnicas de venda, storytelling, são ferramentas que eu fui acumulando ao longo da vida e vou dividir essas ferramentas justamente para atender mais pessoas de uma vez, né? Eu vou colocar isso disponibilizado em cursos no Hotmart para atender o mercado brasileiro e depois eu vou fazer esses cursos em inglês, porque as mentorias, elas são muito efetivas, mas, obviamente, elas são individuais, né? Para alcançar mais pessoas, eu também vou ter os cursos online. Maravilha, eu acho que hoje o online é o caminho, né? É necessário, é preciso, né? Para a gente poder chegar mais longe. Que incrível. Muito bom saber dessa sua entrega em tudo aquilo que você sabe fazer e que é capaz de fazer. E não é algo etérico, é algo real, porque você já está desenvolvendo isso já há um bom tempo. A história agora é essa, né? Não apenas trabalhar no físico, mas você trazer tudo isso para o digital ajuda a levar para mais pessoas, né, Nilo? E uma das questões que eu percebo, você está conseguindo, né, trazer e colocar à disposição todas as suas partes, né, dentro desse seu mergulho, dentro dessa sua descoberta de ser você. Então, não é algo etérico, é você. Uhum. Então, você tem Exato. suas diversas partes. E por falar em partes, a gente adentra agora um tema que foi inclusive o título aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é a busca do propósito. E mais do que, eu acho, mais do que nunca, as pessoas hoje em dia estão atrás da sua descoberta, do seu propósito, do que cada um veio fazer, mais do que eu preciso, do que eu posso fazer no agora. E aí eu já pergunto a você, em busca desse propósito, eu já percebo que você já está se realizando, mas quem está dentro do processo de busca do propósito? O que pode fazer para poder encontrar ou definir o que de fato cada um, de forma individual, veio fazer aqui ou se afina com o propósito na sua passagem terrena? Eu acho que a primeira fase é a gente se questionar, né? A gente entender por que a gente está fazendo determinada tarefa. Porque muitas vezes a gente está rodando em modo piloto automático, né? Ou como a nossa amiga Carol Capel fala, vivendo a vida como um NPC, como um personagem de game que não é protagonista, que é coadjuvante, né? Então, eu acho que a gente tem que se questionar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo porque eu quero, é para mim, cumpre o meu propósito, ou eu estou fazendo porque eu já estou no piloto automático, ou estou cumprindo os sonhos e os desejos dos meus pais, mas não são meus. Então, o primeiro passo é se questionar. Só que o segundo passo é não se questionar demais, como você mesmo falou no seu vídeo, no seu canal, muito questionamento gera paralisação. E não adianta nada você pensar, ter um mundo idealizado na sua cabeça e não realizar nada, né? Por isso que eu sempre falo que o bom é inimigo do ótimo, porque às vezes a gente fala, não, eu não vou fazer isso agora, porque quando eu tiver os recursos, quando eu puder, quando eu tiver a câmera melhor, eu vou gravar. Não, faz o melhor que você pode com os recursos que você tem, e é melhor, você vai entregar um grãozinho de areia, é melhor do que você não entregar nada. Então,
primeiro, questiona por que você está fazendo, quais são os seus propósitos, vê aquilo que te faz feliz, aquilo que você faz feliz é o que você faria se você ganhasse um prêmio de milhões na Mega Sena. Imagina que você ganhou 100, 200 milhões, você fez a viagem, visitou o mundo inteiro, cansou, já visitou todo mundo, já comprou tudo que você queria, carros e tal. Aí você vai bater aquele tédio, aí você vai fazer o que você gosta. O que é esse o que você gosta? Provavelmente aí está a tua resposta, né? É aquilo que você faria, mesmo que se ninguém te pagasse. É aquilo que te dá prazer de fazer. Pode ser música, pode ser pintar, né? Você está pensando no que você faria, certo? Não, estou pensando agora, sabe o quê? No momento de mudanças, porque você teve isso. Então, vou aproveitar ali para poder saber onde você se apoiou, qual foi a sua ou muleta, ou trampolim, onde você se apoiou. Então, no caso, a pessoa, num processo de mudança, que você teve também isso, nossa, Nilo, eu estou mudando, estou em transição. E aí, nesse processo, para entender se é transição, se é a história mesmo do que eu tenho que fazer, ou se eu permaneço no que eu fazia antes. Então, se a pessoa estiver nesses questionamentos, no caso, o que você aconselha para ela poder ganhar esse impulso nesse, talvez, trampolim, não sei, para poder ela conseguir ir mais alto ou decidir? Eu acho que a pessoa tem que se perguntar, se eu morresse amanhã, eu morreria frustrada porque eu não fiz o que eu gostaria de fazer? Muito bom, muito bom. Muito Né? bom. Se eu tivesse no leito de morte, eu ia falar, me arrependo de não ter tentado, sabe? E isso faz toda a diferença, porque se você está seguindo o seu sonho, isso te motiva tanto, porque, não vou mentir, é difícil pra caramba, a gente sofre muitas dificuldades no caminho, então você tem que ter uma resiliência gigantesca. Essa mudança que eu fiz agora, aos 40 anos, renunciar à empresa, doar tudo que eu tinha, vir para fazer um mestrado que eu não tinha experiência na área acadêmica, mudar com a minha família, sem falar o idioma holandês, é a coisa mais difícil que eu fiz até o momento na minha vida, mas também é a que dá mais prazer. Eu saio na rua e eu vejo que eu estou realizando o meu sonho todos os dias, e eu não conseguiria conviver comigo mesmo se eu não tivesse tentado. Tinha tudo para dar errado, mas a resposta estava dentro de mim. Então, eu acho que a pessoa tem que se perguntar o que ela gostaria de fazer, qual que é o seu sonho, e ir atrás. E vai dar medo, e vai ter dificuldade, mas continua a fazer para tentar buscar seu propósito. Então, questiona o que você está fazendo, mas não questiona muito para não te paralisar. Seja resiliente, porque vai ser muito difícil no meio do caminho. E, por último, ninguém disse que você tem que fazer uma coisa só. Testa, não gostou, faz outra. Acha a sua voz, mas vai fazendo. Faça um pouquinho hoje, amanhã. Eu fiz várias coisas e não deu certo, e voltei, e mudei, e tá tudo bem. O importante é o que você aprende no meio do caminho também, né? Você está cada vez mais próximo do seu objetivo. E as oportunidades vão surgindo, porque parece mágica, mas se você está fazendo aquilo que você ama, as oportunidades vão aparecendo. Você é bom fazendo aquilo porque é o que você ama, é natural, né? Então, você entrega o seu melhor valor para o mundo. Olha que triste se cada pessoa faz aquilo que ela não tem potencial. Agora, imagina o potencial do mundo se cada um fizesse o seu melhor. Se ninguém dependesse de salário, se cada um pudesse fazer o que ama e sem preocupar com isso, imagina quantas bailarinas, quantos artistas, quantos músicos, quantos professores, quantos poetas a gente teria por aí, né? Mas é difícil, infelizmente a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa do salário, dinheiro, então você tem que conseguir conciliar aquilo que você é único, que você é bom, com aquilo que o mercado valoriza, encontra a sua voz única e não tenha vergonha de cobrar seu valor. Porque aquele Nilo bonzinho, eu tinha receio no começo, falei, como que eu vou cobrar dos meus colegas e fazer uma mentoria? Mas hoje eu consegui entender que existe um valor e eles pagam felizes e eles falam, nossa, você me ajudou demais, muito obrigado, sabe? Eu poderia pagar mais, porque eu estava 1 ano procurando emprego, eu falei com você, depois de 2 meses eu estou empregado. Eu estava perdido durante 10 anos na minha carreira, fazendo uma coisa que eu nem sei porque eu estava fazendo, e agora que eu falei com você, você me questionou, e eu me questionei, e agora eu estou mudando tudo. Então, eu acho que é isso, se você entrega valor, você gera valor, e aí o dinheiro é consequência, não importa com isso, né? Eu adoro aquela frase do Albert Einstein, não procure
ser uma pessoa de sucesso, procura ser uma pessoa de valor. Então, encontre o seu valor, gere valor para as pessoas, e aí tudo vai fluir. Nossa, que grande, que gigante tudo isso que você está passando para a gente. E eu acho que muitos estão, nesse momento, parando, refletindo, mergulhando, e eu estou aqui colocando os pontos, né, para a gente poder se observar. Afinal de contas, sempre uma troca, é sempre um momento que a gente sacia a nossa sede quando o outro está trazendo informações tão preciosas. E essas pérolas preciosas que você traz aí na sua jornada de vida te levou hoje a trabalhar com as mentorias, como você colocou agora, onde você traz resultados incríveis, né, com os seus mentorandos. E nesse processo, como ainda você consegue desenvolver, né, através do seu tempo, já que você ainda continua na Mattel, hoje em dia, mesmo daí, da Holanda, e para desenvolver tudo isso. Então, como é que você desdobra dentro do seu tempo, Nilo? Para poder dar conta, né? Claro, Para não ter um burnout, por exemplo. Claro. Não, primeiro que isso me alimenta, isso me dá prazer. Então, quando você faz uma coisa que você ama, por mais clichê que pareça ser, você não se sente tão cansado, você se sente energizado fazendo aquela coisa. Né? Uhum. Por exemplo, eu adoro tocar guitarra. Eu tocava guitarra por 4 horas e para mim era um prazer. Não tava, que droga, vou praticar guitarra por 4 horas. Porque é uma coisa que você ama. E segundo, que motiva quando você vê que consegue ajudar uma pessoa. Claro, tem aqueles momentos que dá um cansaço, dá uma desmotivada, e daí eu vejo alguém me falar, olha, Nilo, consegui me recolocar. Nossa, isso faz toda a diferença, sabe? Eu consegui um pouquinho ajudar a vida dessa pessoa, que talvez ela tivesse que ir embora da Holanda, porque ela acabou o mestrado, não conseguiu se colocar no mercado de trabalho, ia ter que voltar para o país dela. Então, eu busco organizar muito o meu tempo para ser bastante produtivo no meu trabalho, organizo a minha agenda já no começo, segunda-feira cedinho, ou até às vezes mentalmente no final de semana, o que eu preciso entregar na Mattel, no meu trabalho. Aqui existe na Holanda um work-life balance muito bacana, que eles respeitam bastante. Então, por exemplo, é até às 5, 5 e meia e acabou, ninguém vai te amolar à noite. E sexta-feira, toda sexta-feira a gente trabalha até meio-dia. Então, sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite eu trabalho para mim. Sábado e domingo eu também trabalho para mim, escrevendo meus livros, gravando os meus cursos, e quando vem esses momentos de cansaço, sempre vem alguma notícia boa, ou algum milestone importante que eu estou conseguindo entregar, né? Puxa, acabei meu primeiro livro, ó, tá aqui, tá pronto, vai ser publicado nos próximos dias. Agora eu vou trabalhar no plano de divulgação do livro, isso me motiva de novo, sabe? Eu tô cansado com a mentoria e alguém vem com essa notícia boa que conseguiu um trabalho e me motiva de novo. Né? Aí eu tenho um sucesso na Mattel, consegui um novo cliente, consegui destravar um novo negócio, que agora na Mattel eu tô na área de parcerias de licenciamento, onde a gente vende as nossas marcas e recebe royalties para estender muito mais do que somente o brinquedo, por exemplo, uma roupa, uma bicicleta, né, Hot Wheels, por exemplo, o que você pensar. Então, apesar de ser trabalhoso, tem um lado da criatividade, porque o que você sonhar, o que você imaginar, você consegue fazer. Eu estou vendo você sentado numa cadeira preta, por que não é uma cadeira Hot Wheels, por exemplo? Então eu vou falar com um produtor de cadeira games e fazer, entendeu? Então esse tipo de coisa me motiva, esse desafio, essa aprendizagem, e vai enchendo o combustível de novo. Nossa, que maravilha. Agora, esse mundo lúdico, você acha que ele sustenta tudo isso, inclusive auxiliando o restante do que você faz, restante dos seus eus nessas atividades todas? Eu acho que é muito importante. O lúdico transporta a gente, nos torna eternas crianças, né? Porque se você está vendo, as coisas são da maneira como a gente vê. E a maneira como a gente vê depende muito da gente, né? Você pode ver de uma maneira muito simplista. Se você acha que aquilo é desafiador, aquilo é desafiador, só que se você enxerga como uma oportunidade, é uma oportunidade. Então, por exemplo, durante a pandemia, eu estudei muito sobre storytelling, porque eu comecei a pensar,
aquela pergunta que eu fiz para você, né? Se eu ganhasse milhões, o que, que eu faria, né? Ou o que, que eu consumiria? Eu continuaria consumindo histórias. Eu amo ler livros, eu amo ver séries e ver filmes, e eu gosto de escrever e de criar também. Então, e eu vejo como as histórias são poderosas. A gente esquece o que a gente comeu ontem, a gente esquece o nome de uma pessoa que era super importante para a gente, mas a gente não esquece de alguma história, algum episódio que aconteceu com a gente anos atrás, né? Quando existe essa conexão. Então, essa conexão emocional é muito mais forte do que a conexão mental. Né? E durante a pandemia também eu descobri bastante o trabalho de filosofia da Nova Acrópole, né, a professora Lucilena Galvão, e eu vi vários vídeos dela, e ela falando como o mundo está mais pobre porque falta esse lado lúdico, né? O ser humano evoluiu muito, as máquinas evoluíram mais do que o ser humano. E por isso que ela fala, ela não me preocupa tanto com a inteligência artificial, mas me preocupa a falta de inteligência humana. Ela faz uma analogia dizendo, olha um homem há centenas de anos atrás, que estava dirigindo uma biga, e olha hoje o mesmo homem num foguete. A máquina evoluiu mais de 1000 vezes, mas e esse homem? Né, ele evoluiu em termos de valores, em termos de propósito, em termos de simbologia, né? Ele está entendendo a simbologia que a vida dá. Tem uma analogia que ela faz que sabe quando você está numa fila e daí começa a demorar, aí você muda para a fila do lado e demora também, e aí você xinga e demora. A fila que você vai ser a fila que vai demorar? Ela fala assim, existe muita simbologia por trás disso, e de repente é a vida querendo te ensinar que você tem que ter paciência. Ela fala que a vida é simbólica, é pedagógica, e o ser humano perdeu essa capacidade de ver o lúdico, e a gente precisa voltar com isso. Então, por isso que eu, através desse livro, eu busquei dividir um pouquinho do que eu aprendi, e esse livro é para as crianças, mas é para os filhos, para os pais que estão lendo essa história para as crianças, para eles pensarem, não force seu filho a fazer uma determinada profissão, deixe ele fazer o que ele quiser, deixe ele fazer várias coisas, né? Deixe ele atingir o máximo potencial, e você também seja o seu máximo potencial. Não coloque todas as suas frustrações no seu filho, porque você não conseguiu fazer aquilo que você queria. Então você vá fazer aquilo que você quer e pondere seus filhos para que eles atinjam o máximo potencial, independente do que eles vão fazer. Eu estou vendo aqui que é um dragãozinho branco, é isso? Exato. O personagem? Exatamente. Quem sabe o brinquedinho também vem aí. Quem sabe, lá na frente, quem sabe? O bonequinho também. Fala. É uma família de dragões, mas eu também já criei essa história com essa ideia de que é algo que pode ser muito, muito grande e expandir para mais publicações, para séries, até para pelúcias, né? É uma coisa que a gente pode fazer. Eu quero fazer uma série, esse é o primeiro livro, na verdade, da série Os Dragões Virtuosos, The Virtuous Dragon. E esse primeiro livro está falando bastante sobre humildade e autodescoberta. E eu vou falar sobre próximas virtudes para a gente tentar criar seres humanos melhores, né? Pessoas mais virtuosas. Se preocupar nos valores que a gente está passando para os nossos filhos e nos valores que a gente está executando no dia a dia. E aí, o que a gente vai fazer é o de menos. O mais importante é como a gente faz o que a gente faz e por que a gente faz. Se a gente tiver o propósito correto, o motivo correto, e fizer isso com amor, a gente vai ser bem-sucedido, seja como gari, seja como escritor, seja como médico, não importa. Nossa, você trazendo um pouco dessa conexão, né, com o infantil, com a história, o quanto que ela envolve nosso eu, isso me leva muito no passado, né? A gente tem um projeto infantil e eu sei o que é trabalhar com criança e como também a gente quer, de alguma forma, né, ser um pontinho de luz nessa consciência, até mesmo porque quem já foi criança e permanece abraçando a sua criança interior sempre vai querer fazer algo para a sua criança também. E isso é maravilhoso, porque quem ganha são as crianças, né, do mundo. Então, que
Nilo, de verdade, eu desejo que esse projeto teu alavanque, cara, que chegue nas mãos de muitos e que logo você consiga aí trazer também em português para poder chegar, né, nas mãos das crianças do Brasil, das crianças de Portugal, das crianças da África, mas quem sabe também do mundo, né, já que você já está aí lançando primeiro em inglês. Então, que tudo possa ser bastante fértil nesse momento para você, nessa fase, para que você consiga alcançar, né, tudo isso que pulsa no teu eu. Cara, eu adorei conhecer, né? Você foi uma pessoa indicada por uma outra pessoa querida, e aqui é exatamente isso, a gente indicando os amigos, as pessoas que têm histórias, porque de alguma forma também conversa, até mesmo com a Carol, conectou algo que tinha a ver dentro do processo, e eu digo que a gente aqui é essa flor da vida, onde a gente vai encaixando, né, um nos outros, e a gente vai formando e conectando a nossa rede. Então, eu fiquei muito feliz por essa indicação também da Carol, agradeço também a Carol, né? Inclusive, eu sei que você também é meu colega de curso, que eu já te vi por lá. O bom é que esse curso da Carol está criando um network enorme, né, entre as pessoas, porque as pessoas estão se conhecendo e cada um de diversas áreas estão fortalecendo as suas bases com aquilo que faltava no outro. Então, você como meu colega também lá do curso de finanças, né, investimento da Carol, fiquei muito feliz em saber. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, aí depois peraí, eu conheço esse rapaz de algum lugar. E aí eu fiz, minha esposa falou, é do curso de finanças, ele tá lá, entendi. Então, exatamente, agradeço a Carol também por esse contato e pelo curso. O curso eu estou fazendo, ele está sendo transformador, está ajudando a curar esses traumas em relação ao dinheiro, né? E entender muito mais essa questão do valor que a gente gera para o mundo e tudo mais. Então, é fantástico. Realmente faz parte dessa minha jornada de transformação e autodescoberta. Gente, eu digo para as pessoas, não é nada combinado, né? E é porque é bom. E o que é bom a gente quer passar para outros, né? Inclusive, eu tenho indicado o curso para meus amigos, para minha família, para os meus seguidores, inclusive vou deixar o link abaixo, caso você queira fazer o curso da Carol, o curso de finanças ou de investimento, e finanças e investimento ou de inglês. Né, que Carol é referência, né, o curso mais vendido também naquela plataforma. No Hotmart. Que é na Hotmart. Então, vou deixar o link aqui abaixo para quem assim sentir, porque esse network do curso, e eu acho que é exatamente isso. A Carol é figura incrível, e eu acho que ela, de uma certa forma, faz com que a gente ali se reconecte, e isso é muito bom. Então, gratidão, que bom, meu colega de curso agora, conhecendo pessoalmente, virtualmente, mas pessoalmente, numa conversa por imagem. E, Nilo, então, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser conhecer um pouquinho do Nilo, por favor, deixa agora onde encontrar, qual é o teu site, apesar que eu vou deixar aqui na descrição também, mas, por favor, diz aí suas redes sociais para quem quiser e seu site. Perfeito. O meu site, então, é www.nilorondelli.com, não tem o BR, então nilorondelli.com. Lá você vai poder se informar mais sobre as mentorias, sobre me contratar para dar treinamentos, workshops ou palestras, e também eu vou divulgar em breve o meu novo livro, como o Frank mostrou para vocês. Vou publicar ele digitalmente pela Amazon, então em breve eu compartilho com vocês, e vai ter a versão em português também, tá? Minhas redes sociais, eu estou no TikTok com Nilo Rondelli, também no Instagram, @Nilo Rondelli, e é isso. Se você quiser conversar sobre sua carreira, sobre o seu propósito, sobre aprender um pouquinho sobre storytelling, aprender um pouquinho sobre como se comunicar melhor, de uma maneira persuasiva, sentir qualquer necessidade, entre em contato comigo pelas redes sociais, e vai ser um prazer conectar com vocês. E termino aqui com um comentário super simples, mas que foi poderoso para mim. Quando eu acabei o livro, eu imprimi uma primeira versão aqui em casa e fui ler para as minhas filhas, a Nina de 10 anos e a Pietra de 5 anos, para ver a reação delas, né? A minha pequena ficou tão emocionada com as imagens,
que conseguiu prestar pouca atenção na história da primeira vez, e a minha maior, a Nina, ela resumiu em 2 palavras, o que eu tive uma dificuldade tremenda para resumir em alguns parágrafos, ela resumiu em 2 palavras meu livro: Be yourself, seja você mesmo. Caraca, é isso. Muito bom, muito bom. Bom, então eu acho que para quem estiver na busca do seu propósito, eu acho que nada melhor do que seja você mesmo. Seja você mesmo. Muito bom. Olha, Nilo, gratidão, gratidão, gratidão. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui, então, na descrição, o contato, também as redes do Nilo, para você poder conhecê-lo. E caso você queira se conectar com ele, você já viu aí que tem muito a acrescentar e fazer com que o teu eu se encaixe dentro desse processo de crescimento e de descoberta, porque afinal de contas a gente está aqui nessa passagem, nessa experiência para isso, né? Para aprender uns com os outros. Aproveite e deixe embaixo aqui quem você gostaria de ver aqui no nosso canal como entrevistado, quem sabe, né? A gente traz essa pessoa. E também dá o seu like, compartilha, envia para aquela pessoa que está em busca do seu propósito, que essa história de vida também do Nilo e toda a experiência que ele abordou vai ajudar bastante, sem sombra de dúvidas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.